Olá, pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o professor Edson Porto para falar do livro Pasto no Sertão, Fundamentos para o Manejo Resiliente de Pastagens em Anos Cada Vez Mais Secos. Não deixem de assistir, vale a pena. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Pessoal, inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer aqui a todos que nos seguem aqui no canal Agroverdades, pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para receber as notificações dos materiais que são postados aí ao longo da semana. E, se você gostou desse vídeo, dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas aí nas redes sociais. Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar com o professor Edson Marcos Viana Porto. O professor Edson Mauro é técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de Januária, é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Montes Claros, né, a nossa tão conhecida Unimontes, tem mestrado e doutorado na área de isotecnia, né, e a sua experiência na área de isotecnia como professor da Universidade de Montes Claros, a Unimontes, foi o que levou ele a escrever o livro Pasto no Sertão, Fundamentos para o Manejo Resiliente de Pastagens em Anos Cada Vez Mais Secos. Esse é o livro que eu super recomendo. Eu ainda não tive tempo de ler ele todo como ele deve ser lido, mas eu recomendo, mas eu não vou ficar falando aqui do livro se nós temos o autor para poder falar. Professor, primeiro eu queria que você falasse brevemente aí da sua experiência no semiárido nordestino, porque você fez o seu doutorado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? E é professor no semiárido de Minas Gerais, aí em Montes Claros. Fala pra gente aí um pouquinho da sua experiência aí no meu semiárido, porque hoje eu não tenho terra mais em Araguaína, porque eu vendi, mas eu tenho aí no semiárido nordestino aí de Minas Gerais. Bacana. É um prazer, professor Nilman, participar aqui do Agroverdades. Eu sou fã do seu trabalho aqui nas redes sociais, estou sempre acompanhando as discussões e aprendendo sempre um pouco mais aqui. Então, para mim é um prazer estar falando um pouquinho do livro, né, e da nossa experiência no semiárido. Eu sou natural, né, da região semiárida, da região de Januária, né, onde eu fiz meu curso técnico em agropecuária, e na sequência, né, aqui também na região semiárida de Minas, né, na Universidade Estadual de Montes Claros, eu tive o prazer e a satisfação de fazer minha graduação, meu mestrado, e posteriormente, né, uma honra, né, fazer parte do quadro de docentes, atuando em cursos de graduação e também no curso de mestrado e de zootecnia na pós-graduação aqui. E tive uma experiência também no sudoeste da Bahia, né, na UESB, poder trabalhar também com a temática semiárido, inclusive essa passagem pelo doutorado influenciou muito, né, na escrita desse material, já que eu trabalhei com estresse hídrico em capim lá, especificamente com capim búfalo, né, e ao longo desse tempo, já fazem aí 15 anos de experiência na docência, né, aqui na região semiárida, a gente acumulou, então, uma experiência e também os estudos que precederam na pós, né, foram suficientes para a gente pensar na ideia de escrever um material que contribuísse para os nossos colegas, né, para produtores também que atuam em regiões com desafios hídricos, né, como aqui na região do semiárido do norte de Minas. Edson, você contando aqui um pouco da sua trajetória, a gente sabe que entre as alternativas que a gente tem para o semiárido, são várias, né? Desde a fruticultura irrigada, gado de leite e tal, mais o gado de corte, principalmente, né? Que pode ser criado nas áreas sem uma maior intervenção, seja de irrigação e etc. Não que a gente esteja descartando isso, mas as áreas mais extensas, o desafio de você conseguir uma pastagem que tenha essa resiliência, ela é bastante desafiadora, né? Quem está aí, você sabe dos desafios que vão desde a implantação até a manutenção dessas áreas de pastagem ao longo dos anos. Aqui no livro, o que você traz aqui em termos de
vamos pensar, desde a escolha da espécie até o manejo para você manter essas pastagens ao longo dos anos? Interessante, professor Nilma, esse questionamento, porque leva muito em consideração que o desafio de se produzir e manter uma forrageira perene, ele é grande em regiões semiáridas. Não é diferente os desafios, muitas vezes, no Brasil, em termos de degradação de pastagem. A gente tem pasto degradado no Brasil inteiro. Mas o fato da seca, né, e dessa irregularidade da distribuição de chuva impacta mais e penaliza mais, né, decisões erradas na implantação, na escolha da espécie, principalmente, e também na manutenção, né, dessa forrageira ao longo do tempo. Não é raro a gente ver situações aqui de erros de implantação, erros na escolha da espécie forrageira e a necessidade frequente de você renovar e reformar áreas. Isso é um impacto direto para a saúde financeira das fazendas, né? E da resiliência também, ter pasto aí durante muito tempo para diminuir, inclusive, os custos de produção para o produtor, né? Então, no livro, e por que a necessidade, se você me permite, por que a decisão de escrever um livro nessa temática, trabalhando com essa temática e estudando, além da experiência aqui na região, mas também no tema do doutorado, né? Eu notei que tinham poucos materiais que descreviam isso de uma maneira didática, sequencial, compilada em um material só, para o produtor entender muitas vezes que a seca tem um impacto sobre a planta forrageira também. Não é só a estacionalidade. A estacionalidade, ela é o principal, é o que a gente consegue ver, né, olhando por cima, as forragens, a produção se concentra nas águas, e é ali que a gente tem que focar no melhor desempenho, né, pecuário nas situações a pasto, mas a planta ela tem que sobreviver. Não adianta ela ser produtiva nas águas se ela não consegue vencer anos difíceis de seca. Para a gente entender melhor e manejar melhor esse processo, nada é mais imprescindível do que entender realmente a fundo o que isso pode impactar nas plantas forrageiras. E faltava um pouco dessa discussão em termos de materiais didáticos, né, para a gente entender melhor o universo da produção animal em regiões secas de uma maneira geral, né, e foi o que eu tentei descrever no material. Edson, hoje, né, a gente sabe que, embora a gente tenha lançado, sempre está surgindo, né, algum material, né, novo, agora surgindo estamos vivendo a era dos híbridos. Dentro da sua experiência para a região semiárida hoje, e um pouco também dentro dessa região semiárida de Minas Gerais, que não é pequena, né? A região semiárida de Minas Gerais é maior que alguns estados do Nordeste, todo o estado. O que você tem, o que a sua experiência aí tem levado a concluir sobre as espécies que a gente tem disponíveis hoje? Os materiais disponíveis aqui no semiárido, existem aqueles que são consolidados, e primeiro, o senhor colocou muito bem, né, o nosso semiárido aqui no norte de Minas é muito grande, 34% do território de Minas Gerais, né, então uma área expressiva do estado, e ele é muito diverso, né, professor? Então, a área semiárida de Minas, só para se dar um exemplo, na parte mais ao norte, né, a parte da divisa com a Bahia, você tem um clima um pouco mais seco. Lá, se você visitar e conhecer um pouco a região, você vai ver muita incidência de alguns capins realmente adaptados, como o capim búfalo. Capim búfalo, capim corrente, né, são os mais presentes na área, apesar de ter incidência de braquiárias. Mais ao sul, né, aqui na região semiárida, você vê mais transição com cerrado. Nessas regiões de transição com cerrado, apesar do solo um pouco mais fértil, né, você vê muita incidência também de braquiárias e alguns pânicos. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem notado que nas regiões semiáridas vem sendo cultivado de maneira mais estável ao longo do tempo, ou seja, já são materiais testados, né, e consolidados. O capim búfalo, ele se destaca em algumas cultivares, né, no norte de Minas, o áridos vem se destacando mais, o buffalo grass, né, que o pessoal chama de bufinho, também presente. No Nordeste, eu sei que a cultivar biloela vem sendo utilizado também, e há muito tempo, né, de porte maior, além do capim corrente e o andropógon. O capim andropógon muito presente aqui na região semiárida, aqui em Janaúba, principalmente, como uma espécie adaptada à seca, principalmente a solos mais inférteis, né? Então, essas três são os coringas, pessoal. Eles são os capins que são realmente adaptados.
Aí você tem uma entrada de capim-maçai muito importante, também aqui na região, e em algumas regiões do Nordeste também, impactando muito, substituindo algumas áreas de búfalo com ataque de cigarrinha, né? Então, o capim-maçai apresentando essa participação maior e a presença dos híbridos começando, né, a ser utilizada aqui na região. Capim-camelo, né? Capim-dunamis e outros híbridos aí também sendo testados, mas ainda com poucas informações científicas, né? Eu sempre falei isso com os produtores, é preciso consolidar do ponto de vista científico e também de experiência do produtor. Alguns produtores estão começando a utilizar essas cultivares aqui. Quando você vai um pouco do semiárido para uma região um pouquinho mais úmida, né, aí você entra algumas braquiárias. Né? Os estudos mostram que as braquiárias, principalmente a paiaguás e a braquiária piatã, elas têm um desempenho melhor nessas regiões do que o próprio marandu. Temos muito marandu aqui, professor. Marandu muito bem manejado, inclusive, mas, infelizmente, em anos difíceis de seca, eu noto aqui, com experiência e também com contato com os produtores e colegas, né, o marandu é uma das primeiras cultivares aí a não se tornar perene num ano muito difícil de seca aqui. Lógico, junta manejo, fertilidade, né, manejo errado, então, mas o marandu ele se sente um pouquinho mais. Mas seriam essas, assim, se fosse para apontar, os materiais mais consolidados, né, na região aqui. O Edson, eu falo assim que o semiárido, né, ele tem, eu falo assim, você tem os seus conceitos básicos de manejo de pastagens, que é o que se aplica em 90% das áreas. Aí, aquilo não se aplica para as regiões semiáridas, né? Então, por exemplo, uma coisa extremamente consolidada, né? E a Janaína, brinco muito com ela, eu falo, Janaína, 90% dos casos mas tem 10% que não. Você não deve deixar o pasto sementear ou florescer para colocar os animais. No semiárido você tem que deixar, porque o risco de que ele desapareça já no primeiro ano, quer dizer, por exemplo, manejar pastagens no semiárido. Você tem que manejar e deixar uma janela para que essa espécie produza semente, porque a maioria tem um pânico, esse pânico, até depois os anos ficaram mais fortes, na seca mais rigorosa, né? E ele praticamente, a gente não acha muito ele, que é um capim sempre verde, né? Não sei se você já chegou aqui, tinha ele muito, mas ele dava semente com 30, 40 dias. Batia a chuva, morria, mas aquela semente germinava, que era uma coisa absurda. E por muitos anos foi o capim aqui de algumas regiões nessas transições, né, que eu estou falando. Mas, enfim, a gente tem que ir adaptando e torcendo, né? Porque, por exemplo, né, cigarrinha, né, eu conheço, Edson, eu tenho uma área de capim búfalo que eu conheço tem 50 anos, o mesmo jeito, tá? E ultimamente estão dizendo ela vai desaparecer porque o ataque da marranarva, que não tinha e está chegando na região, ataque de lagarta numa frequência que era esporadicamente, dava lagarta em búfalo, e quando dá, não tem, se você não acudir com um controle químico aí rápido, come numa rapidez que é um capim muito tenro, né? Folha muito tenra. Então, assim, os desafios, né, estão vindo, mas eles estão surgindo na frente das soluções que a gente consegue propor. Mas, de uma certa maneira, né, é trabalho para vocês que são jovens aí, né? E, Edson, passando um pouco dessa questão das espécies forrageiras, né? Como que você tem visto hoje essa questão de combinação de suplementação e nessas áreas de pastagem, até como uma ferramenta de manejo de pastagem? Sempre a gente fala que os passos na região semiárida e em qualquer região no Brasil que tem a pecuária pasto tem que ser a base, né? A base do sistema. Inclusive, muitas vezes, né, professor, já falou sobre isso em alguns vídeos também, recomendado que se evite a inversão disso, né?
usar a suplementação, seja volumosa ou proteica energética, antes do uso do pasto bem manejado. O pasto tem que ser sempre a base. Mas eu vejo com muitos bons olhos, né, o uso de alimento suplementar para você tentar prevenir os imprevistos que ocorrem em regiões como a semiárida. Então, o que o semiárido é caracterizado mais? Né? Muitas vezes não é nem um volume, né? Se você pegar o volume de chuva acumulado ao longo do tempo, até que algumas regiões elas vão ter um volume interessante, 700, 800 milímetros, 600. O problema é a distribuição. Então, a suplementação pode tampar ou ocupar uma lacuna de tempo, por exemplo, para a recuperação das áreas após um período de estiagem maior. Né? Lógico, tudo isso feito com critério, né, e observado a parte de custo também e o objetivo da atividade, né, em termos de produção também, é importante, mas é um insumo que dispendia um custo maior, que deve ser levado em consideração a parte financeira, de custos, de objetivo da atividade, mas sem dúvida nenhuma é uma ferramenta muito importante para ajudar a passar por momentos mais difíceis ou anos mais difíceis de seca, já que o pasto ele faz muita coisa pela pecuária, né, no semiárido, mas ele não vai fazer milagre sozinho, né, ele precisa de uma complementação. Edson, você comenta aqui num dos capítulos, e foi um dos que eu até ative bastante, dei uma olhada com bem cuidado aqui, né, que é a questão da seca e a degradação das pastagens, né, e isso é uma coisa que tem me preocupado, porque a gente começa a ver áreas que seria quase um processo de desertificação, porque começa a desaparecer aquela camada, aquele horizonte A, e você vê que são áreas que nada nasce ali mais, o solo compactado. Quão importante, né, para você esse manejo de pastagens, não só pensando em que isso é a essência de produzir animal e ganhar dinheiro, mas essa questão de não deixar que as pastagens virem uma ameaça ao meio ambiente. Sim, também bastante interessante, atual, né, esse tema, né, professor? No livro eu trago, inclusive, um estudo de caso de um ano difícil aqui, o semiárido de Minas, né, 2023. O que a gente nota é que, eu falo isso também no livro, que as fronteiras do semiárido estão avançando, né? Se você observar que em 2017 a quantidade de municípios classificados dentro do semiárido ela praticamente dobrou aqui no semiárido de Minas para 2024. Então, a quantidade de municípios vem aumentando, ou seja, a área do semiárido, baseada nos critérios do semiárido, ela vem aumentando ao longo do tempo. E isso vem também como consequência, né, da mudança no clima, né, do aquecimento global. Isso tudo vai impactar. Os extremos, eles estão aí no Brasil. Acho que todos que eram, por exemplo, céticos quanto a isso estão notando, né? Então, a Amazônia com seca, né? Você vai ter o Pantanal apresentando também efeitos de seca, inundações no Rio Grande do Sul. Os extremos climáticos estão impactando também na forma e utilização das áreas, né, agrícolas, e na pecuária não é diferente. Então, nas áreas de pastagem, né, a gente vem notando que o manejo também tem que levar essa consideração, além de todo um aspecto de tentar mitigar, não é, professor? Acumular carbono no solo, através de raízes, através do manejo correto, mas eu enfatizo bastante no livro o fato de um cuidado extra e uma atenção a se manter muito bem o solo coberto, através de um bom manejo, mantendo um espaçamento de touceiras bem fechado, né, através de um manejo adequado, evitando a compactação. Tem um capítulo que eu trago aí sobre a relação solo, planta, animal, né, e clima. É importante isso. Então, solo compactado não pode ocorrer no semiárido também, né, que a água da chuva ela é tão rara, né, e ela cai muitas vezes de maneira intensa que aí o solo tem que estar preparado como uma caixa d'água para infiltrar essa água e reter ela para a planta crescer. Então, esse aspecto tem que ser levado em consideração também. O manejo tem que ser pensado de forma que você tenha uma estrutura, uma cobertura do solo, matéria orgânica. Eu enfatizo um dado interessante nesse livro, que a matéria orgânica tem capacidade de segurar até 20 vezes o seu peso em água. Então, precisamos ter matéria orgânica nos solos do semiárido para segurar essa umidade. Então, a nossa janela é curta, nós precisamos manejar nosso pasto pensando também que ele precisa estar preparado para vencer os períodos de estiagem. Pensar só a curto prazo é muito perigoso, né? Pensar na alta produtividade que eu estou tendo no capim no período das águas, suplementado ou não,
é perigoso, porque esse pasto ele pode se degradar rapidamente se você não cuidar desse desafio e ajudar ele a passar por esse período de seca que tem todo ano, dessa estiagem prolongada. Então, o manejo é focado nisso também. O que eu posso manejar meu pasto para melhorar a infiltração de água no solo? Será que a gente tem discutido isso de maneira eficiente? O que eu posso manejar meu pasto para melhorar a eficiência no uso da água dessas plantas? Então, é um aspecto que a gente tem que olhar com mais calma também, né? Sobre uma relação do pasto com a água também, com a água da chuva, com a água que cai abençoada, né? Por Deus aí enviando para a gente, mas que tem que ser bem aproveitada pelo pasto também, pelo sistema pecuário. O Edson, como diz, você é o convidado, mas aí eu fico falando aqui. Uma vez eu falei porque eu acho que ninguém vai ficar discutindo aqui o quanto que os anos têm sido mais desafiadores. Eu não vou ficar discutindo, mas também não vou discutir, porque eu também não é a minha área. Se o cara falar que não está tendo mudança climática, eu não falo nada, não vou ficar brigando com o que não é a minha praia. Mas quem está no dia a dia, meio que um senso comum que as secas têm sido mais rigorosas, eu acho que não tanto em volume de precipitação, mas em termos de distribuição. Mesmo choveu 300 milímetros, choveu em 2 dias, né? Inunda os rios, vai lá em cima, em 2 dias já está seco de novo. Mas você falou uma coisa que uma vez eu falei com um padre meu daquele sertanejo mesmo, né? Falei assim, mas aqui está chovendo cada vez mais, o capim não sai. Ele falou assim, não, isso aí eles falam, o termo deles, né, eles não falam compactação, isso aí é pisoteio, compadre. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou assim, vá nessas moitas onde o gado não consegue entrar, não morre um pé de capim, porque lá eles não conseguem pisotear. Agora, onde o gado anda, e isso é uma verdade, né? E essa erosão laminar e depois ela é linear, né? É um negócio bastante assustador, né? A gente começa a ver aqueles morros careca e tal. E esses dias eu tenho até um vídeo no que eu gravei no Instagram, né? Que a minha irmã lá em Minas, olha, as terras aqui, parece que a terra morreu. Eu falei, não, a terra não morreu. A erosão chegou no horizonte B ou C, porque aí eu faço o vídeo, eu mostro umas plantinhas que sobraram, tem 1 palmo de solo, foi embora, né? Além de você levar esse solo, está assoreando córregos, rios, né? Que é um desastre aí muito, muito grande. Edson, você que escreveu um livro e tal, eu tenho feito dado um chute, né? Não há previsão, dado um chute, que a pecuária de corte vai crescer assustadoramente nas regiões semiáridas. E eu falo isso porque as lavouras vão tomando as áreas. A Amazônia, ninguém vai querer se envolver com a Amazônia mais, porque se você produz, não tem quem compra e tal. Então, as áreas já estão, o Matopiba aí, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é onde a lavoura mais cresce no Brasil hoje. O grão chegando nessas regiões vizinhas ao semiárido, né? Ou naquelas áreas de transição, né? De Cerrado para Caatinga, e a pecuária começa a crescer para dentro dessas áreas. Você acha até que ponto o semiárido nordestino está preparado, nordestino e do norte de Minas, está preparado para receber uma pecuária mais em maior escala e com maior investimento? Eu acho que, como o senhor falou, acho que vai ser também, eu considero, eu concordo, acho que vai ser o futuro também, a pecuária subir, não é? Assim, a gente trabalha alguns números de evolução, crescimento de rebanho com os alunos, a gente vê isso também, né? Ela tende a subir, principalmente pela competição, né? Com áreas agrícolas, que em Minas, na região, por exemplo, do Triângulo, região noroeste, onde tem a presença de grãos de maneira muito intensificada, a presença de cana, né? Na verdade, essas áreas que valorizam muito na agricultura tendem a ocupar esses espaços com maior infraestrutura, né, também, de distribuição climática, né,
o que é uma oportunidade, eu sempre falo, uma oportunidade grande para o nosso semiárido, né, de aproveitar, né, esse movimento para a gente fazer também uma pecuária sustentável e produtiva em regiões como as nossas. O principal desafio nosso realmente é a água, né, sistemas de sequeiro. Em termos de agricultura, por exemplo, aqui no Norte de Minas, nós temos uma parte irrigada de frutas, né, que é um aspecto importante também para a economia da região. E as áreas em sequeiro, realmente, a pecuária ela tende a crescer mais, junto com as tecnologias vêm sendo desenvolvidas na suplementação, na genética, né, tudo isso impactando nessa adaptação da pecuária de maneira mais produtiva. Tem uma frase, um texto citado na literatura do professor Magno Cândido, que ele fala sobre o papel da pecuária como estabilizador, né, da produção em regiões mais secas. Eu gostei bastante, né, dessa citação e sempre lembro isso para os alunos também, porque onde uma cultura agrícola não consegue se sustentar com a variação do clima, a pecuária consegue, desde que você, lógico, dê o mínimo de condições para ela estar presente, né, na região e ser produtiva, ela vai ser estabilizadora, né, da atividade produtiva agropecuária nessas regiões mais secas. Então, acredito que o semiárido tem a capacidade, temos ainda que, eu sempre falo, professor, eu sou da área de forragem, né, de pastagem, que materiais, não só contar com materiais novos que venham solucionar problemas, por exemplo, da seca, mas precisamos desenvolver e pensar cada vez mais também na parte de base de todo esse sistema produtivo, que é o pasto, né? Então, é importante sempre ter mais opções forrageiras mais produtivas, com menos água, né? Maior eficiência no uso da água. E existem programas de melhoramento, né? Eu tenho informação que a Embrapa trabalha com variedades de Urucloa novas, né, para lançar. Tem colegas aqui também da universidade vizinha, colegas da UFMG trabalhando com materiais de búfalo para ser lançado, empresas particulares. Tudo isso pode contribuir para a pecuária ter mais sucesso aqui. Porque o clima, como a gente falou anteriormente, ele vai continuar mudando, ele não vai reverter de maneira tão expressiva. O desafio do clima sempre vai ser maior. Então é importante sempre a gente ter condição de ter materiais adaptados e também manejar bem esses materiais nessas áreas, nessas regiões. Isso vai contribuir muito para o sucesso da atividade pecuária aqui, já que o pasto tem que ser a base disso tudo e a adaptação dele e o manejo depende de pesquisa e ciência também. Então, eu vejo com ótimos olhos aí a atividade pecuária subindo para o Nordeste e para o Norte de Minas com grande potencial. Edson, e uma coisa que eu tenho visto, né, que me chama muito a atenção, é a questão de que um pouco de falta de tecnologia, né? Então, se você quiser comprar hoje semente certificada e tal, de capim búfalo, é uma dificuldade. Eu não sei se tem, eu nem sei dizer, eu nunca vi, sabe? Não sei que antigamente a gente comprava muito aí na fazenda colonial, era uma semente que tinha uma origem assim, mas ela não era uma semente com certificação do mapa. Urucloa não tem. Andropógon, às vezes você acha. Mas, por exemplo, quando você pensa em búfalo e Urucloa, né? O moçambicense, não. Sim. Hoje tem Urucloa brisanta, né? Que são as braquiadas que deixaram de ser braquiada para ser Urucloa. Mas o moçambicense você ainda consegue plantar aí com plantadeira dessas comuns. Mas o andropógon e o búfalo você não planta. É um plantio quase que manual, pela característica da semente. E nós, né, o tamanho do semiárido, você quer dizer que vai continuar assim? É porque não tem ninguém pesquisando, ninguém está pondo dinheiro, né, para que as pessoas desenvolvam tecnologias para essas espécies, né, para plantio, porque isso é um grande limitador, né? Você Sim. pega uma semente hoje, aqui você pega uma semente aí grafitada, você planta, você joga com... não, vai gastar 3 quilos, mas você mete aquilo numa Vicon daquela de rabetinha lá e planta relativamente bem em forma, vai mexer com o búfalo. Além de todos os desafios climáticos, você ainda tem, né, a questão de limitação de equipamentos. E nós já estamos aqui adiantado aqui na hora. Como que está hoje essa geração de tecnologias? Desde
pesquisa de novos materiais, até tecnologias como que a gente está falando de plantio, de cultivo mesmo, assim, de colheita de semente. Como é que está isso aí? Pessoal, acho que muito interessante esse tema. Eu sempre falo que, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, né? A gente está em sala de aula, que a responsabilidade de pesquisar o que tem no nosso semiárido, o que é usado pelo produtor no semiárido é nossa, né? Que estamos aqui no semiárido. Falo isso com os alunos, chamo a atenção, temos que valorizar. E quando você compara em termos de manejo, vou falar antes de manejo, depois a gente fala da implantação. Em termos de manejo, quase não tem informação consolidada. O Brasil avançou muito em termos de manejo de pastagem desde o início dos anos 2000 para cá, trabalhos de várias entidades de pesquisa, destacando lá o professor Sila, né? Também destacando o professor Paulo na parte de comportamento digestivo. Então, existe muito avanço, né, com as pesquisas no Brasil, porém, as espécies que são usadas no semiárido, e usadas há muito tempo, né, desde a década de 60, como o búfalo, elas não seguiram e não acompanharam o avanço em termos de tecnologia de manejo de pastagem que uma braquiária tem hoje. Então, muitas vezes é mais estimulante para um aluno estudar a braquiária, porque tem muita informação, do que um búfalo. Uma das coisas, inclusive, que eu acho que chamou a atenção um pouco para a minha página, que é muito pequena ainda, né, passo o semiárido lá no Instagram, é porque eu tratava do búfalo lá, o produtor, é o capim que ele tem, que ele consegue cultivar na região, ele via aquilo ali na rede social, que ele chamava a atenção dele. Aqui na Universidade da Unimonte, vocês têm um grupo de pesquisa na área de sementes, que é a professora Andréia, o professor Hugo, eles trabalham com desenvolvimento de tecnologia da semente, que é uma parte importante, porque o búfalo tem uma dormência. Além de toda a dificuldade da implantação, por ser uma semente muito leve, não ter avançado em termos de incrustamento de sementes e tudo isso, a dormência é um aspecto importante e o que causa muita frustração. O produtor colhe a semente, planta ela muito imatura fisiologicamente, ela não germina, e fala que a semente não é boa e fala que o cultivar não deu certo na região. E achar no mercado é um problema também. Não se encontra um comércio que seja consolidado, que expõe a semente com certificação, né, para o produtor, o capim Orocloa, o capim corrente, da mesma forma. Há 2 dias atrás eu tive uma live com a turma do Paraguai, né, na região semiárida do Paraguai. Uma das perguntas que me surpreendeu no final, professor, foi onde comprar semente do capim Orocloa. Então, é no Nordeste inteiro. Eu, na minha página, lá eu recebo a mensagem que eu mais recebo, né? Eu gosto de falar isso com a Janaína também, que a gente troca muita informação. Além de qual é o melhor capim, onde eu compro semente búfalo. O pessoal do Alto, lá do Nordeste, na região, no norte da Bahia, Piauí, Ceará, o pessoal tentando comprar semente de búfalo, tentar comprar semente também de capim corrente. Então, a tecnologia de implantação, ela não avançou tanto. Hoje é muito comum distribuir a semente sobre o solo, a compactação, a incorporação ainda não são bem consolidados. Muitas vezes tem que falar com o produtor que é importante compactar, cobrir o solo, tomar cuidado com a fertilidade, né? Tudo isso ainda é muito recente. Então, falo isso com os alunos também. Qualquer participação que você possa ajudar o produtor a levar esse tipo de conhecimento vai ser de grande valia, porque isso ainda não está no campo. Temos ainda uma janela para aumentar as informações que primeiro, as que já estão disponíveis, que o produtor não tem, isso é um dos objetivos do livro, né? Que o produtor não tem, e também desenvolver novas tecnologias, né? Tentar melhorar os aspectos de cultivo, de implantação, né? Que é muito difícil, é manual, como o senhor falou. Eu já vi algumas iniciativas de fazer semeadora de búfalo com a ventoinha, com vento soprando a semente, para o senhor ter ideia. A adaptação do próprio produtor, das indústrias locais do Nordeste fazendo isso. Dificuldade também no andropólogo. Andropólogo você encontra mais sementes de maneira mais fácil, mas foi um Deus nos acuda aí, quando o Sarandi saiu, tinha pouca oferta de semente, né, muito produtor querendo. É um pouco mais difícil implantar, mas é um pouco mais pesado do que o búfalo. Então, enfim, são muitos desafios, professor, para as espécies mais adaptadas. Nós precisamos avançar bastante ainda para desenvolver tecnologia para o melhor uso dessas espécies, porque eu falo isso sempre. A pesquisa, nesse caso, ela precisa avançar com essas cultivares, mas o produtor já usa esses cultivares há muito tempo. Então, o papel nosso, né, em termos de instituição, de pesquisadores, de técnicos na área, fornecer informações e tentar melhorar a vida do produtor que está em regiões mais difíceis e vão usar esses capins mais adaptados. Esse dia um aluno falou comigo assim,
estava falando sobre capim búfalo, né? Ele falou assim, mas esses capim também, eu vou te contar, hein? Na hora que você precisa é ruim de germinar, tem dormência. Eu falei, mas ele só é bom porque ele tem isso tudo, né? Porque a própria dormência que aquela gramínea tem, ela é uma estratégia que ela tem. Por exemplo, búfalo, se ela não molhar muito, ela não germina, ela é, né, tem aquele que fala que ela é hidrofóbica, ela repele água, porque se qualquer chuvinha, se não for uma chuva boa, para ela falar, começou, eu posso ir, ela não vai, né? Então, muita coisa é uma defesa da planta, é uma adaptação da planta, né, à região, as questões delas serem mais, vamos dizer assim, aladas, entre aspas, né, é porque elas precisam de ser levadas a uma distância maior para estar ocupando mais espaços, e aí a gente esbarra com a adaptação da planta para o ambiente e a gente reclama, mas ela só é o que ela é porque ela tem essas adaptações, né? E o capim búfalo... Pode falar. O capim búfalo, né? Eu fiz uma doação de uma semente uma vez lá no Ceará, e a questão da dormência dele é bastante... A gente testou colhida no dia, eu pedi para meu pai pegar na fazenda lá em Araçuaí e mandar para mim para o Sedex. Chego lá com uns 15 dias de colhido, tinha com 6 meses e com 1 ano. Essa semente colhida de imediato, ela é bem... A germinação é muito desigual, muito lenta, sim, eu diria quase que impraticável, né, em nível de campo. Mas eu não sei, depois eu vim para cá e ele estava testando algumas coisas para quebra de dormência, com ácido sulfúrico, etc., para poder vir. Mas eu também não tive mais notícias. Aqui... Edson, sim, pode falar. Aqui a gente tem uns estudos aqui com resultados já, com a quebra de dormência, com armazenamento, que foi justamente o que o senhor fez aí, guardar, né? Então, a germinação logo após a colheita é praticamente zero, né, nos estudos aqui. Então, quando você armazena por 6 meses, no mínimo, você aumenta para 25%, 30% de germinação. Com 1 ano, aumenta um pouco mais, chega a 40%. Então, esses conhecimentos, né, eu brinco, professor, que o produtor, muitas vezes, ele faz isso com a sabedoria natural dele, né, que é guardar a semente de um ano para o outro. Isso aí ele já quebra um pouco essa dormência. E essas características do búfalo, eu sempre falo que a gente não pode querer de tudo, né? Tudo melhor, sempre tem alguma coisa que realmente o produtor ele vai reclamar, por exemplo, o búfalo tem problemas de dormência, mas isso ajuda ele a sobreviver. Ele tem a semente muito leve, mas já ajuda na dispersão. Né? Então, tudo são vantagens, né? Então, a produção de inflorescências a cada 20 dias é uma vantagem também, um banco de semente. Mas ele não produz muito, né? Não tem como. Essa é uma realidade que ele adaptou ao longo da evolução dele para ele sobreviver a regiões muito secas. Então, a gente, né, tem que ter vários capins, né, disponíveis na propriedade para a gente ter vantagem de cada um deles, né, assim, vários passos diferentes, né, a gente recomenda também. O urocultismo, né, ou corrente, como alguns chamam aí, né, eu acho graça que esses dias uma pessoa falou comigo, isso não vale nada, isso não tem capacidade, capacidade de suporte é muito baixo. Eu falei, mas tem uma condição que ele é extremamente útil. Ele falou assim, aonde? Eu falei, aonde não tem nada, porque você está reclamando que a capacidade de suporte é baixa. E onde não tem nada, porque a maioria das regiões, né, até você não lembra, o Edson, porque você é jovem, mas eu lembro, na minha região, o pasto que engordava boi era o capim marmelada, que é a Braquiária plantagínea, que é uma planta anual, ela, né? Então, mas só que aquilo, se você germinou, você põe o gado, não dá tempo dela, disseminou, você hoje praticamente não encontra mais. Então, quer dizer, o produtor, até por falta de conhecimento, né? Ele poderia estar fazendo, cada ano, deixando aquele banco, formar um banco de semente, usa esse, depois o outro, não. Acabou com tudo. E é um capim no valor nutritivo, assim, vaca leiteira, você devia dar 15, 18 litros de leite, vaca comendo só na marmelada. Hoje, mal você vê numa beira de córrego,
numa área que é de lavoura, que ela consegue produzir, multiplicar, e vai desaparecendo, né? Então, assim, as pessoas precisam de entender que você está num ambiente extremamente desafiador, né? Edson, eu queria te agradecer aqui pelo bate-papo, né? Quem quiser saber mais, aí vai ter que comprar o livro, tá? O endereço aqui, como você faz para poder adquirir o livro, está aqui descrito aqui embaixo. Gostaria que você falasse aí pro pessoal lá no Instagram, que eu sigo Pasto no Semiárido, né? Como é que é mesmo lá a sua página lá? É isso mesmo, Pasto no Semiárido. @Pasto no Semiárido, entrem lá, tem muitas experiências, eu sigo a página, tem muita coisa nova aí com relação ao semiárido. Edson, muitíssimo obrigado. Passar para você aí para fazer a sua fala final e depois a gente volta aqui para fechar esse vídeo. Professor Nilman, dizer que é uma honra, né, estar aqui falando com o senhor. Acho que para mim é um prazer enorme. Acompanho o seu trabalho, acompanhei, né? Então sou fã da divulgação científica que você faz. E para mim é uma honra enorme estar divulgando um material que é um projeto de comunicação, né? Um projeto de difusão de tecnologia, que é o que você já faz na sua página. Então eu fico muito feliz, muito honrado, viu? Agradeço a oportunidade. Digo ao pessoal aí que tiver interesse, né, e quiser trocar uma informação também comigo lá, só me procurar também na página. O material ele vai estar disponível lá também na minha página para adquirir, tem um site também da livraria, né, e dizer que estamos aí, né, para bater o papo. Estou sempre conversando com produtores, estou sempre conversando com a internet, né, professor, ela deu uma abertura muito interessante para contato, né, olha que experiência incrível, né, tá conhecendo o senhor e outros profissionais da área que a internet facilita esse contato também. Então, eu fico muito feliz e honrado pelo espaço. Obrigado mesmo. E conte com a gente para qualquer demanda, ou bate-papo, ou troca de informações. Edson, na verdade, não tem... Eu é que tenho que agradecer. A gente sabe que você que é professor, a gente sabe que isso aqui não sai, né? Isso não surge em cima da mesa da gente. Isso aqui é com muito suor e muita, como diz os alunos, queimando muita pestana para você reunir tantos conhecimentos. Eu queria te dar os parabéns, ainda mais você estando fazendo ciência, que eu vou utilizar com certeza, porque eu tenho terra, aí em Araçuaí, aí no norte de Minas, nordeste de Minas, um pouquinho ali no Vale do Jequitinhonha, te parabenizar. Eu vou te ser bem sincero, em nome de todos os produtores, estudantes, eu te agradeço por ter a coragem e o ânimo de construir um material desse para que a gente possa ter acesso à boa ciência, numa época em que é tão difícil você separar o que é o joio do trigo nas redes sociais. Tem uma obra que foi produzida por um professor, pesquisador, um cientista. Todos deveríamos te aplaudir, e os outros também, que também têm produzido esse tipo de material. Meus parabéns, mas antes dos parabéns, meu muito obrigado por estar produzindo ciência para uma porção tão grande do território brasileiro, que é a região semiárida. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.